Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar está, de facto, aqui a registrar menor volatilidade do que os restantes mercados. Como vemos por aqui, já tínhamos ontem colocado este possível triângulo que cada vez está a mostrar uma volatilidade a baixar. Isso não é o que acontece com o índice de volatilidade VIX, que apesar de estar a recuar dos máximos, continua ainda em níveis historicamente muito elevados, a mostrar a volatilidade dos mercados. Portanto, aqui há que ter, a meu ver, algum cuidado com esta aquela que pode ser uma ilusória calma nos mercados, porque de facto há aqui os níveis de VIX que continuam a mostrar que o mercado continua extraordinariamente volátil. Nisso aqui assim não se está a ver para já no Eurodólar, que continua aqui a confluir entre os tais 1,09 e 1,10. Aqui no gráfico diário o que nós vemos é de facto aquilo que eu já tinha ontem mencionado, que neste Fibonacci que aqui coloquei, o mercado poderia andar aqui assim a negociar nesta faixa entre os 38,2% e os 61,8%, o que quer dizer, em termos práticos, neste caso aqui 1,0988 e 1,0891, que poderia ser uma área que pudesse ter aqui alguma consolidação antes de algo suceder. Ontem, tal como vimos, não tivemos praticamente dados económicos. Hoje está parecido com isso, temos apenas o índice de pequenas empresas. Eu não creio que haverá aqui um grande grande impacto nos mercados. Eu, quanto muito, a única coisa que eu vejo de maior impacto nos mercados, além, obviamente, das tarifas, como todos nós sabemos, são notícias exteriores que podem impactar, e isso é dessas coisas que vão provavelmente acontecer mais cedo ou mais tarde com Donald Trump. Mas tirando isso, o agendado que poderá ainda aqui ter algum impacto, creio eu, será aqui os leilões de dívida pública norte-americana, hoje com um leilão de 58 mil milhões de dólares a 3 anos. Este leilão poderá aqui de facto mostrar alguma coisa. Se continua a haver muita apetência pela compra da dívida norte-americana, isso poderá levar aqui assim a alguma pressão nas yields obrigacionistas, levando os mercados acima, e continuando de alguma forma para já, talvez a manter ainda alguma confiança na economia norte-americana, ou pelo menos nessa dívida. Já o efeito contrário, ou seja, o não haver muita procura, ou mesmo falta de procura, que isso eu não acredito, na dívida norte-americana, poderá dar indicações exatamente do contrário. Isto numa altura em que a semana começou praticamente a recuperar. A azul temos a semana passada, a rosa temos esta semana, e o que vemos é que praticamente no dia de ontem as yields obrigacionistas recuperaram praticamente todo o terreno perdido na semana anterior, ou seja, isto representa vendas de obrigações. Esta recuperação das yields poderá também ter dado aqui assim a tal recuperação que nós vemos aqui assim no Eurodólar, com o dia de ontem, o primeiro dia de ontem a recuar dos tais máximos, que chegou aqui à volta de 1,1050, para acabar aqui nestes níveis onde nós estamos neste momento, à volta de portanto, uma figura abaixo, um 0,950, um 0,940, por aí. Na parte mais técnica, o que nós vemos aqui, de facto, quando olhamos para os indicadores de momento, continuamos a vê-los positivos, tanto no RSI como no MACD, continuam a dar esta tendência ascendente.
o gráfico a 4 horas, como já vemos, temos antes aqui assim esta possibilidade de termos aqui um triângulo, ou seja, aqui com algum receio, uma vez mais, que o quebrar destas baias, passa a expressão, desta resistência e suporte a poder dar um movimento mais forte, isto tal como vimos que sucedeu por aqui, quando houve aqui uma confluência de preço cada vez mais, com uma volatilidade cada vez mais baixa, que deu origem a este movimento forte em alta. Aqui poderemos estar com a possibilidade de acontecer exatamente o mesmo. Não da mesma amplitude, obviamente, mas também com a mesma situação, que é, depois de um período de baixa volatilidade, termos novamente uma volatilidade mais elevada. Isto, mais uma vez, tendo como referência o VIX, que está em níveis muito elevados, historicamente, e, portanto, isso indica que a volatilidade continua alta. Vamos então aqui para o gráfico de mais curto prazo, em que esta tendência descendente parece estar a continuar. Os indicadores de momento não mostram grande coisa, na realidade estão bastante flat, tanto o MACD como o RSI. No entanto, o Price Action, com máximos cada vez mais baixos, mínimos cada vez mais baixos, dão de alguma forma a indicação de que a tendência de mais curto prazo continua a ser descendente. Tinha aqui marcado ontem já estes suportes, estas resistências. Eu creio que para já isso se mantém. Para já a resistência dada aqui pela linha de tendência descendente está a níveis à volta de 1,10. Abaixo temos um primeiro nível que ontem foi testado e foi rejeitado, para vir aqui sim testar novamente esta linha de tendência descendente, aqui, que se encontra aqui nos 1,0920 aproximadamente. Abaixo disso, tirando isso, temos esta maior suporte aqui nos 1,08, neste momento é exatamente nos 1,0879, vamos falar 1,0879, 1,0880, onde está também a média móvel das 200 horas. Aqui de referir que este 1,0880 é um pouco coincidente com aquilo que nós tínhamos aqui assim, dos 61,8% de Fibonacci, que está nos 1,0891, e aqui e acima a 1,0988. Ora, se repararmos aqui no gráfico a uma hora, o que eu tinha aqui colocado era 1,10 e os tais 1,0880, e eu creio que poderemos ter a continuação deste intervalo. Obviamente que é um intervalo bastante largo, mas estamos num ambiente de volatilidade muito elevada, e portanto neste momento este intervalo é bastante menos volátil do que todo este panorama que nós temos tido aqui nos últimos dias, aliás, na semana passada. Claro que isto não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado, mas eu continuo a ver a possibilidade de vermos a continuação desta tendência descendente para já, mantendo o preço, caso não haja mais nenhuma alteração muito forte, tanto em retaliações como em novos anúncios. Para já parece estar a fazer alguma pausa nesses novos anúncios de tarifas por parte dos Estados Unidos. Eu creio que é por aqui que nós devemos ver. Portanto, aqui eu vejo esta possibilidade de um primeiro suporte aqui nos 1,0920, se forem perdidos aqui aos 1,0880, a recuperação a ficar para já aqui a 1,10. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios, e amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!